Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Estamos aqui todos chocados, pasmos, porque sim, Beyoncé irá lançar um álbum country. Como se já não bastasse todos os choques e todas as maravilhas e tudo que essa mulher já fez na vida, tá na hora de, o quê? Um novo mercado. Eu acho que o mais interessante foi o jeito que ela anunciou o novo álbum e o novo trabalho dela, né, através de uma parceria ali de um comercial com a Verizon, que eles estavam ali brincando, vamos ver se isso aqui quebra a internet, se isso aqui vai quebrar a internet, né, tipo assim, ter tantos acessos, ter tantos comentários e ter tanto engajamento que a internet trava, né? E aí, no final, ela drop the new album. Oh my goodness. Então, nós já estamos com 2 singles na área, o Texas Hold'em e 16 Carriages. E pra aula de hoje, eu escolhi 16 Carriages porque essa música conectou de um jeito diferente comigo, assim, ela bateu diferente. Bateu diferente por aí também? Então, vamos nessa juntos. E é o seguinte, na aula de hoje, eu vou precisar da contribuição de vocês porque tem várias coisas que falam sobre a vida pessoal da Queen Bee, questões bem de vulnerabilidade ali, enfim. Então, cada trecho vai poder ter várias interpretações diferentes e por isso que é muito importante que a gente construa isso junto aqui pelos comentários, beleza? Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você acabou de chegar. Também já deixa o seu joinha, porque você sabe, isso é muito bom pro vídeo, muito bom pro canal. Dá uma força aí. E também ative o sino de notificações pra você receber todas as novidades, porque já imaginou? De repente, assim, se vocês quiserem, eu posso fazer de Texas Hold'em e das novas músicas que estiverem no novo álbum. O que vocês acham? Então já ativa o sino aí também. Então vamos lá, bora falar de 16 Carriages. E uma coisa importante é que eu dei uma pesquisada, eu li em 3 sites diferentes pra ver a interpretação que os gringos estão tentando fazer aí dessa música também, antes de trazer a minha opinião aqui pra compartilhar com vocês. Mas é claro, assim como eu falei, é música, né, gente? Então assim, não existe uma só interpretação e é o final do mundo. A não ser que a Beyoncé, escolhe aí o jeito que você quiser, fala assim, não, gente, é isso aqui. Até ela falar, é isso aqui, pode ser qualquer coisa. Então vamos nessa, vamos construir junto. 16 carriages driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night, on a long back road, all the tears I fight. Então, 16 Carriages Driving Away. Primeiro, o que é 16 Carriages que leva o nome da música? Aqui tem algumas interpretações diferentes. Tem gente que acredita que esses 16 Carriages sejam os caminhões que carregam o equipamento dela. Então, seriam 16 caminhões ali driving away, dirigindo por aí, dirigindo para longe. Ou outra opção de interpretação poderia ser 16 Carriages de 16 vagões, como se fosse trem. Eu não sei ali se ela usava trem no começo da carreira dela, não sei como é que é essa questão, mas carriages também entra como vagões, então a gente tem essas opções aí de interpretação. Ou pode significar qualquer outra coisa, não tem nada a ver com isso também. Mas vamos considerar aqui que são esses 16 trucks, tá bom? 16 carriages driving away, while I watch them ride with my dreams away. Então, enquanto eu os assisto passear com os meus sonhos por aí. Então a gente pode imaginar ali a Queen Bee no meio da tour dela, né, enquanto ela vê os caminhões dela carregando equipamento, ela olhando para aquilo ali tudo, e ela vai vagando, né, vai pensando, vai puxando a história dela, ou os sonhos dela, coisa do futuro, planejamento, tal. Então, while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night. Então, para um pôr do sol de verão em uma noite santa. Será que tem alguma coisa a ver com a fé dela, né? Holy Night, tipo assim, Christmas, Natal? Será que tem a ver? E bom, gente, aqui nos Estados Unidos, né? Ela é do Texas e aqui nos Estados Unidos, o Natal, na verdade, fica no inverno, né? Então não tem essa conexão. Então a gente pode considerar que talvez essa Holy Night tenha sido uma noite importante, uma noite que ela tomou uma decisão importante, que ela decidiu que ela ia seguir na carreira dela de música, não sei. Que foi aí num pôr do sol em um dia de verão. On a long back road, all the tears I fight. Né? Então, numa estrada longa, todas as lágrimas que eu lutei, ou que eu luto. Então, ali no sentido de talvez ela estar lutando contra as lágrimas dela, né? Não querer sentir o que ela está sentindo e botar pra fora. E mais uma vez, né, guys? Aqui tá meio subjetivo, é meio difícil de saber, mas com as outras dicas que a gente vai conseguir pegar aí ao longo da música, eu acho que vai ficar mais claro de entender o que ela tá falando. E um detalhe importante aqui, que long back road significa uma estrada secundária longa. E aí, mais uma vez, de uma forma bem subjetiva e tentando interpretar o que ela tá falando, é como se fossem duas pessoas ou duas vidas. E sabe por que eu digo isso? Porque nessas back roads são geralmente estradas secundárias que acompanham estradas maiores. Então a gente pode pensar que a carreira dela é a estrada maior e tem a vida pessoal dela, onde que ela lida com os problemas pessoais ali dela, né? Então,
enfim, é uma forma de ver. E aí ela repete a mesma coisa na segunda parte do refrão, só que ela muda uma palavra. E essa palavra só muda aqui no começo da música. Então, 16 carriages driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night, on a long black road, all the tears I fight. Então aqui, ao invés de back road, ela fala black road, que seria uma estrada escura, ou seja, talvez seja uma estrada cheia de incerteza, cheia de dúvida, que ela não vê o que tá na frente, ela não enxerga o próximo quilômetro, então uma metáfora. Às vezes ela não sabe o que ela tá fazendo, pra onde ela tá indo, mas ela tá lutando pelos sonhos dela. E aí a gente entra no primeiro verso. At 15, the innocence was gone astray. At 15, the innocence was gone astray. Ou seja, aos 15 anos, a inocência desapareceu. A inocência foi embora. Então, to go astray significa se perder ou se desviar, tanto na parte física, quanto se perder em algum lugar, tanto quanto na parte intangível do seu emocional, do seu psicológico. Então, nesse caso, aos 15 anos, ela perdeu completamente a inocência. Então, ela encontrou a verdade, o mundo como ele é, a vida como é. Had to leave my home at an early age. Had to leave my home at an early age. Então, tive que sair de casa em uma idade jovem, né? Muito cedo. E quando você quiser dizer que você fez algo com certa idade, você pode usar a mesma estrutura, usando o at. I started working at the age of 12. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos. Ok aqui? E lembrando que nessa música ela vai ter a pessoa que realiza a ação não aparecendo na frase, que é o caso de had to leave my home at an early age. Aqui teria um I no começo da frase. Então, sempre quando tiver faltando uma pessoa, um sujeito ali, pode considerar que é o I. E se for alguma coisa diferente, eu aviso. Isso é bem normal em música, pensando que ela tá falando sobre a vida dela. I saw mama praying, I saw daddy grind. Então, I saw é eu vi, né? O verbo to see, só que no passado. I saw. Então, I saw mama praying. Eu vi a minha mãe orando. I saw daddy grind. Eu vi o papai batalhar, dar duro. Então, por isso que não é work, porque work é trabalhar. O grind é acima, é muito mais intenso, mais entrega, mais esforço que o work, to grind. É ralar. Sabe o nosso ralar? Então, é o grind. All my tender problems had to leave behind. Então, tender problems significam os problemas delicados, os problemas sensíveis, aqueles temas que fica difícil a gente falar. Então, tender problems. Então, all my tender problems had to leave behind. Tive que deixar pra trás. E nessa música aqui, a Queen Bee traz a vulnerabilidade à tona mais uma vez. E aí a gente entra no pre-chorus. Gente, essa música tem muita coisa bacana. Olha só. It's been umpteen summers and I'm not in my bed. On the back of the bus in the bunk with the band. É legal essa parte, né? Então, it's been umpteen summers significa já se passaram incontáveis, já foram muitos verões. And I'm not in my bed. E eu não estou na minha cama, ou seja, ela tá viajando, ela tá em turnê. E ainda fica mais claro, né? On the back of the bus in the bunk with the band. Então, on the back of the bus é atrás do ônibus, né, no fundão do ônibus. In a bunk, que é em uma cama. Bunk é a cama do ônibus, sabe aquelas camas ali que você vê os artistas tal, que tem a cama lá. Então aquilo ali chama bunk. With the band, com a banda. Going so hard, gotta choose myself. Então trabalhando muito, me dedicando, I gotta choose myself, eu tenho que me escolher, né? Então conectando com os problemas delicados que ela tinha em casa. Já se passaram muitos verões, ela tá trabalhando pra caramba, não tá na cama dela, tá lá no tour bus com a banda dela, se dedicando, trabalhando, ela está se escolhendo, mesmo que underpaid and overwhelmed, mesmo que mal paga e sobrecarregada. Então aqui a gente tem dois prefixos muito bacanas e muito importantes para você levar pro resto da sua vida com você, que é under e over. Under é abaixo, inferior, e over é em excesso, a mais. Então, underpaid é uma pessoa que é mal paga, que é paga abaixo do esperado. E overwhelmed é uma pessoa que está sobrecarregada, ok? Então, você aguenta até aqui, mas você tá aqui. Então, você está overwhelmed. E essa é uma expressão muito bacana, já anota aí. To go hard on something. When you go hard on your job, when you go hard on your studies, that means that you're dedicating a lot to that. Então, sempre quando você for go hard on something, significa que você está se dedicando bastante a algo. E esse pedaço aqui serve
sério, assim, ela arrasou demais, porque eu tenho certeza que você nunca viu essa palavra com esse uso. I might cook, clean, but I still won't fold. Então, eu até posso cozinhar e limpar, mas ainda assim eu não vou desistir. Eu não vou me render, eu não vou abandonar o projeto, não vou encerrar isso aqui, não vou deixar barato. Então, to fold não é só de dobrar, né, de dobrar roupa, como provavelmente você pensou, né, porque tá falando de cook and clean, então também vai fold clothes. Não, o fold significa desistir. Então, tá falando I still won't fold, eu ainda não vou desistir. Então, olha só, I might cook and clean. Então, até posso cozinhar para outras pessoas and clean. Limpar o quê? Limpar coisas de outras pessoas. But I still won't fold. Mas mesmo assim eu não vou desistir. Still working on my life. You know. Então ainda tô trabalhando na minha vida. Você sabe disso. Only God knows. Only God knows. Only God knows. Então só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. E aí, você já conhecia o fold com esse uso? Muito interessante, né? We won't fold, guys. We won't fold. E aí, ela repete aquela primeira parte do refrão mais 2 vezes e aí a gente volta agora para o verso. E lembra que ela falou que ela até poderia cozinhar e limpar, mas que ela não iria desistir? E olha só como faz sentido aqui no segundo verso. $16 working all day. Ain't got time to waste. I got art to make. Que maravilhosa. Então, $16 significa $16. Mas do que ela tá falando? Ela tá falando aqui da minimum wage. Provavelmente da época que ela estava trabalhando, né? Que é o salário mínimo. Aqui nos Estados Unidos, o pagamento é feito por hora trabalhada, não por mês trabalhado. Então, muito provavelmente, o trabalho que ela estava pagava $16 a hora. Então, $16 working all day. Trabalhando o dia inteiro, ganhando $16 por hora. Ain't got time to waste. I got art to make. Então, eu não tenho tempo para perder, eu não tenho tempo para deixar por aí, porque eu tenho arte para fazer. I got art to make. Isso é pra mim, inclusive. I got art to make. I can't forget that. E caso você tenha curiosidade e queira saber um pouco mais sobre essa palavra ain't got time to waste, não tenho tempo a perder, tem uma aula que eu já fiz sobre ela, eu vou deixar aqui. Vai lá conferir. I got love to create on this holy night. Então eu tenho amor para criar nessa noite santa. Mais uma vez, olha, holy night, holy night, holy night. Deve ser uma noite muito especial pra ela, que ela lembra claramente do que aconteceu, do que ela pensou e como ela estava se sentindo. They won't dim my light, all these years I fight. Então, they won't dim my light significa que eles não vão diminuir, eles não vão abaixar a minha luz. All these years I fight. Todos esses anos eu luto. Então, dim, você pode lembrar do dimmer, né? Que é uma forma, inclusive, de controlar a luz do seu quarto, do escritório, enfim. Dimmer, que você tem como controlar a intensidade, né? Aos pouquinhos, muito forte e muito fraco, né? Até apagar a luz. Dimmer. Mas aqui é to dim, que é diminuir, abaixar. E aí, ela repete o pre-chorus, o pré-refrão, só que com alguns detalhes diferentes, porque o tempo já passou. It's been 38 summers and I'm not in my bed, on the back of the bus, in the bunk with the band. Então, ao invés de ser upteen, que é incontáveis, ela sabe quantos já passaram, foram 38. 38 verões já se passaram. Ela ainda não tá na cama dela, on the back of the bus, in the bunk with the band, né? Então, ela ainda tá no fundão do ônibus, no banco dela com a banda. Mas agora, ela ainda está going so hard, but I miss my kids. Então, essa é uma pequena diferença que a gente tem do outro pré-refrão. Porque antes era incontáveis, ou seja, ela ainda não fazia a menor ideia de quanto já tinham passado, ela devia estar meio perdida no tempo. Agora já são 38. Mas ela ainda tá dando tudo de si, se dedicando, mas agora ela não tá I gotta choose myself, né? Eu tenho que me escolher. Ela diz I miss my kids. Eu sinto falta dos meus filhos. E agora também não é underpaid and overwhelmed, agora é overworked and overwhelmed, ou seja, exausta e sobrecarregada. E aí ela repete I might cook, clean, but I still won't fold. Still working all my life, you know. Continuo trabalhando toda a minha vida. Ou seja, ela não vai parar agora. Queridos, ela não vai parar agora. Ela tá falando agora que ela não vai parar. Então ela não vai parar, entendeu? Ela não pode parar. Ela tá falando que ela não vai parar. Vocês vão entender o meu desespero, porque daqui a pouco a gente vai chegar numa parte que a gente vai ficar um pouco confuso, mas a gente vai sobreviver. Vamos. E aí ela repete o refrão mais 2 vezes. Só que nesse refrão, antes do interlúdio, tem um pequeno detalhe, assim, bem importante. Que ao invés de falar que as 16 carriages are driving away with the dreams, they're traveling with the fears. Então ela fala 16 carriages driving away while I watch them ride with my fears away. Então esses caminhões, enfim, o que tá levando agora leva os medos dela embora. A gente tem a ponte, que é um pouco mais diferente. E aí ela diz At 15, the innocence was gone astray. Igual a primeira parte, né? Aos 15 anos, a inocência desapareceu, se perdeu. Ela amadureceu. Had to take care of my home at an early age.
had to take care of my home at an early age. Então, tive que tomar conta de casa, né? Então, bring home the bacon, trazer o bacon para casa, que é trazer o pão, fornecer ali a parte financeira, sustentar a família. At an early age, numa idade muito jovem, mais uma vez aos 15 anos. Só que aí muda um pouco a história. Não só ela viu a mãe dela orando, como ela comentou antes, mas ela diz, I saw Mama crying. Eu vi minha mãe chorando. And I saw Daddy lying. Eu vi meu pai mentindo. Had to sacrifice and leave my fears behind. Tive que fazer sacrifícios, né, me sacrificar e deixar os meus medos para trás. Had to sacrifice and leave my fears behind. Então ela viu que ela se encontrava nessa situação e mesmo assim ela decidiu seguir e escolher a carreira dela, seguir e viver a vida dela e deixar os medos dela pra trás. E aqui é meio interessante, né, que a timeline ela fica meio, parece que a gente tava com a Beyoncé agora e a gente vai pro passado e aí a gente vem construindo, entendendo toda a jornada dela pra chegar no momento de agora. Já se passaram 38 anos, inclusive eu esqueci de falar isso, que eu acredito que ela tenha escrito essa música quando ela tinha 32 anos, né, agora ela tá com 42, então por isso que ela fala dos 38 Summers, provavelmente, né, porque são 38 verões. Eu só não sei agora se ela nasceu no verão. Me ajudem aqui nos comentários. Mas a gente tem essa sensação, né? Que ela tá lá vendo todo o equipamento dela ser carregado, mas aí isso faz lembrar lá do começo dela, as dificuldades que ela teve, as horas que ela trabalhava, o tanto que ela ganhava, a pressão mental, e aí ela chega hoje, tá com a carreira do jeito que tá, mas ela sente falta das crianças, dos filhos dela, sente muita pressão, tá ali sobrecarregada, tá cansada, né? Então, esse é um pedaço importante da gente entender que a gente chegou, porque aí ela vem e fala o seguinte: The legacy, if it's the last thing I do, you remember me cause we got something to prove. Aí a gente fica meio preocupado, porque ela fala the legacy, ou seja, o legado, if it's the last thing I do, se é a última coisa que eu faço. Aí você fala assim, que legado é esse? Porque assim, dos legados que você está deixando, não vamos nomear um como o último, porque isso significa que a gente tem que ficar preocupado com isso e triste. Então eu não sei o que ela quis dizer, vocês me ajudem a entender também, tá? Então, the legacy, if it's the last thing I do, então o legado, se é a última coisa que eu faço. You remember me, cause we've got something to prove. Então você irá lembrar de mim, ou vocês irão lembrar de mim, porque nós temos algo a provar. In your memory, on a highway of truth. Então, na sua memória, em um momento de despertar, assim, on a highway of truth não tem uma tradução literal, mas seria uma sequência de conclusões que não tem como você se desviar ou ser interrompido. You still see our faces when you close your eyes. Você ainda vê os nossos rostos, as nossas faces, quando você fecha os olhos, ou quando vocês fecham os olhos. E aqui fica aí a reflexão do que ela quis dizer com esse pedaço, com essas 4 linhas. Que é meio fora, né, do resto da música. Ou não. O que vocês acham? E aí ela termina com as 2 primeiras linhas do refrão. 16 carriages driving away while I watch them ride with my dreams away. Tá aí, né? O que ela quis dizer? Gente, então, porque até onde a gente tem acesso à informação, né? Vai lançar o álbum dia 29 de fevereiro agora. Ou fevereiro ou março? A gente vai ter que esperar março. Gente, a gente vai ter que esperar março. Tudo bem, a gente sobrevive. Mas dia 29 de março, aparentemente, vai ser quando o segundo ato, second act, será liberado. Não sei se vai ser Renaissance Part 2, eu não sei como é que vai funcionar essa dinâmica, mas você já imaginou se esse álbum chama The Legacy, or Act 2, The Legacy, ou qualquer coisa The Legacy? Não vai ser tão legal, né? Porque, enfim, fica aí a reflexão. Me contem vocês o que vocês acham desse final dessa letra, que eu tô um pouco confusa, não vou mentir. Mas e aí, me conta, o que você achou dessa aula, o que você achou da música, da letra, das interpretações que a gente fez aqui, o que você aprendeu de novo? Porque vamos combinar, tem muita coisa bacana nessa letra aqui. Por exemplo, o to be gone astray, né, de algo se perder, se desviar, quanto o tender problems, né, que são esses problemas mais sensíveis, mais delicados de se lidar. Ou até mesmo o umpteen summers, incontáveis verões, você já conhecia essa palavra? Umpteen? Ou até mesmo expressões como go so hard or to grind, os prefixos under e over, né, no underpaid, overworked, overwhelmed. E eu acho que foi meu favorito dessa música, o to fold, né, mas no sentido de desistir, deixar pra lá e desencanar com alguma coisa. Não. I might cook and clean, but I still won't fold. Combinado, guys? Então é isso. Thank you so much for joining me for today, and I hope to see you on the next one. Bye!